Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras, vereadores. Havendo o número legal, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Abrimos o pequeno expediente. Peço ao vereador Marcel Munhoz, peço aos vereadores primeiro que marquem o quórum, por gentileza. Temos quórum, peço ao vereador Marcel Munhoz que leia as matérias do pequeno expediente. O processo 735/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12.074, de 31/7/2024. Ciente. Processo 16.223/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12.062, de 13/6/2024. Ciente. Processo 3172/2024, Edson Roberto Parra. Projeto de lei que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no âmbito do município, apensado ao processo 5601/2023. As comissões. Processo 331/82/2024, Américos Cucuglia Júnior, projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a prática dos Jogos Municipais Esportivos de Areia. As comissões. Processo 3248/24, Caio Martins Salgado, projeto de lei que institui o Centro de Juventude e Adolescência destinado à promoção de atividades esportivas, recreativas, culturais e educativas para jovens adolescentes. As comissões. Encerramos o pequeno expediente, passamos agora ao expediente. Processo 3177/2024, Marcel Franco Munhoz, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Márcia Fernandes Natali. Processo 3232/2024, autor Jander Cavalcante de Lira, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Fernando Zucatelli. Processo 3211/2024, César Rogério Oliva, requerimento solicitando envio de ofício à aviação Padre Eustáquio VIP, visando a realização de reforma e melhoras no ponto final dos ônibus. Em votação, aprovado. Processo 3230/2024, Caio Martins Salgado, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Pedro Donizete Montanini, recepcionista no Hospital Municipal de Emergência Albert Sabin, destacando o excelente atendimento prestado à munícipe Rita de Cássia. Em votação, aprovado. Processo 3231/2024, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pela nomeação ao cargo de desembargador federal do excelentíssimo senhor Marcos Moreira de Carvalho. Em votação, aprovado. Processo 317/2024, Edson Roberto Parra.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão, visando rondas ostensivas no centro da cidade. Em votação, aprovado. Processo 3215-2024, Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão, visando rondas ostensivas no Parque Shopping São Caetano, bairro Cerâmica, em especial no período noturno das sextas e sábados e domingos. Em votação, aprovado. Para declarar o voto, o vereador Gilberto Costa. Queria saudar a todos e todas, mas rapidamente falar desse requerimento. Tudo bem, Dom Bira? E aí, eu quero agradecer a aprovação dele e dizer da importância que esse requerimento tem. O Parque Shopping aqui em São Caetano é um espaço extremamente importante para São Caetano, até porque quem é do passado, que lembra da história de São Caetano, há mais de 20 anos atrás, a gente conseguiu viabilizar esse empreendimento, Magali. Foi uma tarefa dura. Eu era líder do governo Tortorello, e nós juntamos Aparecida e Viana, Multiplan e tantas outras empresas para fazer essa realização dentro da nossa cidade. E virou lá o shopping, e eu me lembro também, Wilson, que a gente ouvia muito aqui, mas São Caetano não tem shopping. Rapaz, aquilo doía em nós, e doía em mim. E aí passamos a ter. E esse conceito, residência, comércio, entretenimento, lazer e praça de consumo, virou realidade em São Paulo e passou a virar realidade nesse complexo aqui na nossa cidade, no bairro Cerâmica São José. E agora, na sexta e no sábado, está tendo lá uma junção de jovens que eles não gostam muito de respeitar horário, hierarquia, e é muito triste. E aí nós estivemos na reunião do CONSEG, e o CONSEG ouviu muitas reclamações, e eu também ouvi muitas reclamações. E aí, dessa reunião, saiu esse documento, quero agradecer à Casa pela aprovação, e nós estamos pedindo que seja tomado providências para a gente resolver esse impasse onde moram muitas pessoas, onde é uma praça de consumo importante, onde nós temos uma área comercial muito importante, e estabelecer regras é muito importante. Então, a linha é essa. Aqui ninguém quer fazer nada contra ninguém, mas nós queremos que a cidade, nessa localidade, a gente tenha harmonia. Porque houve muita reclamação por parte, em especial, dos moradores, principalmente no que se tange à desorganização e barulho. É por isso. Então, agradeço a Casa, acho que a gente contribui, e a nossa parte é essa mesmo, de contribuir, colaborar, enxergar, fiscalizar e apontar solução, que é isso que o meu documento, aprovado hoje aqui pela Câmara, faz. Quero agradecer e vamos torcer que a solução chegue o mais rápido possível. Obrigado, Gilberto. Antes da explicação pessoal, eu peço 1 minuto de silêncio em função dos votos de pesar que encontram-se na presidência.
Muito obrigado, vereadoras, vereadores. Passamos à explicação pessoal. Bruna. Bom, boa tarde a todas e a todos. Nessa semana, a gente viu mais um desdobramento do fechamento da Fundação Annie Sullivan. O Ministério Público intimou que a ex-secretária de Saúde, Regina Maura, e a secretária de Educação, Minéia, prestassem esclarecimentos sobre o fechamento da Fundação. Um processo que foi feito de maneira extremamente atropelada, cheia de irregularidades, em que muitas famílias perderam um serviço que era fornecido pela instituição e precisaram se virar para conseguir dar conta de uma nova rotina em pleno dezembro e, de maneira muito triste, ficaram desamparadas pelo Poder Público de São Caetano. Nosso mandato é entusiasta da educação inclusiva e vê que São Caetano ainda está muito longe de fornecer um serviço adequado. A prova disso é o próprio fechamento da Annie Sullivan, que em um serviço específico, centralizado e multidisciplinar, que a justificativa do seu fechamento era de trazer uma maior inclusão para as crianças, o fato é justamente o contrário. As famílias tiveram que se deparar com uma prefeitura que, na verdade, terceirizou o serviço para organizações privadas e deixou de ofertar um serviço que era ofertado por uma instituição pública reconhecida nacionalmente e que deixaram não só as próprias crianças, como as próprias famílias extremamente desamparadas. A gente entende, então, que esse passo, a intimação da secretária de Educação e da ex-secretária de Saúde, é um passo importantíssimo na luta não só por justiça, mas na luta por inclusão e na luta para que, de fato, as famílias sejam atendidas e sejam amparadas, para que a gente não esqueça o que o governo Auríquio fez com o fechamento da Annie Sullivan para diversas crianças e familiares do nosso município. Também quero trazer aqui na tribuna a temática das escolas cívico-militares, que Tarcísio tem patrocinado, na verdade, um verdadeiro desmonte da educação do Estado de São Paulo. O autoritarismo é a nova agenda do bolsonarismo para a educação do nosso Estado e toma novos rumos agora com a tentativa de implementação das escolas cívico-militares. A gente reconhece que diversos são os problemas da educação do nosso Estado, a começar pela falta de valorização profissional aos professores, aos funcionários da educação, a começar porque em muitas das escolas a gente sequer tem sabonete e papel para que as crianças consigam manter a sua higiene, a começar porque faltam professores e faltam estrutura nas escolas. Mas, de fato, o que pensa não só o governador Tarcísio como o seu secretário da Educação do Estado de São Paulo é, de fato, colocar a polícia militar dentro das escolas como uma alternativa de resolver os problemas da educação. De fato, são aqueles e aquelas que não escutam especialistas da educação e o que pensam os especialistas do que a gente, de fato, deve investir na educação do nosso Estado, que é um investimento real para se ter uma educação emancipadora, crítica, com opinião e que nossos estudantes sejam parte dela. O processo como um todo é um caos desde o seu início. Na Alesp, quando foi aprovado por um banho de sangue em estudantes que estavam se manifestando contrário ao processo das escolas cívico-militares. Em São Caetano, a gente teve a felicidade de que, das 7 escolas eleitas pelo governador Tarcísio para serem cívico-militares, apenas uma quis passar pelo processo de passar pela consulta pública se vai virar escola cívico-militar ou não, que é o Joana Mota. O Joana Mota, que é uma escola referência no nosso município e que o nosso mandato esteve lá na semana passada para dialogar não só com os estudantes, mas também com os pais, porque o que tem se criado é justamente uma confusão sobre essa temática. A desvalorização é tamanha que a gente vai colocar policiais militares na reserva, que sequer têm um envolvimento com a educação, para ganharem muito mais do que se ganha os funcionários do piso da educação, que fazem trabalhos importantíssimos para que a nossa educação tenha rumo. Mas, para além disso, a gente tem visto uma falta de democracia, os professores sendo intimidados a não falarem
sobre o que são as escolas cívico-militares e, por isso, não só o PSOL acionou a justiça contra esse projeto, mas o nosso mandato, junto à deputada federal Sâmia Bonfim e à deputada estadual Mônica Seixas, nós acionamos o Ministério Público em relação à falta de transparência e à censura na implementação das escolas cívico-militares. A gente tem visto, como é o caso de São Bernardo do Campo, em que querem transformar a escola Vladimir Herzog, um jornalista torturado até a morte durante a ditadura militar, em um colégio cívico-militar. É um completo deboche o que eles querem fazer com a educação. E é por isso que a gente vai até o fim, na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, que compreenda que a escola é lugar de professor. Amanhã os estudantes estarão nas ruas, numa manifestação contra as escolas cívico-militares, e não só terão o nosso apoio, como a nossa presença nas ruas, porque a gente vai até o fim, porque escola não é quartel, escola é lugar de professor e de educação de qualidade. Obrigado, vereadora. Vereador Edson Parra. Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público presente, assessores, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Eu também vou falar sobre ontem, no fórum, 2 pessoas foram intimadas a prestar explicações sobre o fechamento do Unisullivan. A Regina Maura, ex-secretária da Saúde e pré-candidata a vice-prefeita, e a doutora Minéia, a secretária da Educação, aquela que disse estar feliz por entrar para a história fechando o Unisullivan, e aquela que passou em primeiro lugar no concurso da USP, e ela, secretária da Educação, passou em primeiro lugar, que no mínimo é imoral. A mesma pessoa, as 2 foram intimadas a prestar depoimentos, a justiça quer entender direito e saber exatamente o que aconteceu para o fechamento do Unisullivan. E o que aconteceu lá, segundo o Diário do Grande ABC, as 2 levaram uma dura do juiz. E eu queria estar lá para ver isso. Queria muito estar lá. Mas a audiência estava com bastante gente e alguns fatos chegaram até mim. Então, o juiz perguntou muitas coisas sobre as crianças. Os pais estavam lá em grande número. Os pais puderam contar para o juiz que as terapias que as crianças recebiam e eram tratadas com processo terapêutico, muitas delas deixaram de serem atendidas. Aí o juiz não ficou muito satisfeito com isso, graças a Deus. E também alguém falou lá que as famílias foram acolhidas, que teve tratamento psicológico, e uma das mães falou que isso não era verdade, e que nenhuma mãe teve um tratamento psicológico para a mudança que estava ocorrendo. Aí o juiz também não se sentiu muito em paz com essas afirmações dos pais. E era uma audiência, né, de levantamento de informações. O juiz marcou para setembro uma nova audiência. E eu creio que em setembro, de posse do que ele solicitou, ele vai poder, né, dar os seus pareceres finais e as suas decisões. E ele determinou, não sei se a palavra determinou ou solicitou, que a secretária da Educação apresentasse um plano para a educação em tempo integral, já que agora é tudo tempo integral, porque as crianças que eram do Unisullivan não têm. Então, ele solicitou esse plano, incluindo as terapias, e também solicitou que a prefeitura estudasse uma forma de pagar essas terapias,
tudo que as crianças tinham. Ou seja, o juiz está imbuído pelas solicitações, é fácil de notar que ele está imbuído de entregar aquilo que as crianças tinham quando estavam no Anne Sullivan. Então, eu particularmente, eu sou um cara otimista, e mesmo depois da maldade que ocorreu nessa cidade, por parte do senhor prefeito, da secretária, além de suspender, tiveram ainda a ousadia de mandar um projeto para fechar. E ainda não fechou totalmente. Ainda o CNPJ funciona. Ou seja, dá para reverter ainda no futuro, se Deus quiser, faremos isso. E que o Anne Sullivan volte da maneira adequada, moderna. Não é o prédio que vale, não é o prédio, aquele prédio. Ninguém se apega à parede, Era o que lá funcionava, a forma que as crianças eram tratadas, as terapias, a parte aquática das piscinas, que obviamente ali era uma escola, tinha uma intenção pedagógica de formação, diferentemente das instituições que as crianças foram transferidas, que não são escolas regulares, como era, Então, não tem o mesmo... Bom, tá bom. Tá bom. Eles tinham uma escola regular, as crianças foram transferidas. Tá. Bom, o fato é que eu não quero entrar no mérito jurídico, porque isso não é decisão minha, e não está na Câmara. A Câmara já fez o seu papel. A Câmara já falou sim para o Auric. A Câmara já fez seu papel. E concordou com o fechamento. A minha parte eu fiz. Eu falei para não fechar. Mas agora não é mais jurídica, não é mais, legislativo. Agora é na justiça, e que o juiz, que com a sabedoria que ele tem, com os conhecimentos que ele, com os dados que ele solicitou, eu acho que ele vai poder encaminhar e, se não resolver, pelo menos contornar ou administrar da melhor maneira possível, porque houve prejuízo para as crianças, houve. Todo mundo sabia que ia haver e houve. Isso é fato. Que houve perda, que crianças regrediram, tudo isso são falas dos pais, e nenhum pai ia inventar que a sua criança regrediu só porque está triste com o fechamento. Fatos ocorreram gravíssimos, e que a justiça possa restabelecer aquilo que tem que ser feito. Eu sempre acredito eu sempre sou um cara otimista, acredito em Deus, e acho que a maldade não pode prevalecer. E a maldade não pode ser encoberta. Ela tem sempre que vir à tona. Muito obrigado. Vereador Gilberto. Saudar mais uma vez todos e todas e falar um pouquinho, da nossa semana corrida, até porque a gente teve aí todo o encaminhamento eleitoral na parte de documentos, e ontem, por muita alegria, tivemos o nosso CNPJ já encaminhado. Estou muito feliz e parabenizar a equipe que trabalha conosco, de transcorrer de forma bastante organizada, Caio, para com que as coisas aconteçam a contento e dentro da lei. E isso trouxe uma semana bastante corrida, mas deu para trabalhar um pouco. Nós fizemos aí uma caminhada pelos 4 cantos da cidade e testamos a aprovação do sistema de gerenciamento do nosso CGE dentro da cidade, conversando com a nossa sociedade. E apontamos alguns encaminhamentos de ruas e avenidas que veio por parte dos moradores para com que a gente possa estar instalando mais câmaras dentro da nossa cidade, junto com esse conjunto que a prefeitura já vai fazer, direcionando em algumas ruas e avenidas, e em alguns bairros, e a população demonstra uma satisfação muito grande. O sistema funciona, traz muita tranquilidade, e nós trabalhamos a semana quase inteira
nesse sentido, preocupado com a segurança e tentando encaminhar soluções. Foi muito bacana a gente cruzar os 4 cantos da cidade falando desse sistema e do novo centro de gerenciamento que será entregue para a cidade o mais rápido possível, né? Está muito bacana. E, ao mesmo tempo, nós acompanhamos aí, através da imprensa, através de algumas falas de algumas pessoas, sobre a ida da nossa ex-secretária, a doutora Regina Maura, no fórum. Vamos lembrar, eu gosto de só atestar aqui, que em nenhum lugar existe qualquer coisa em nome da Secretaria de Saúde. Existe o chamamento, ela foi chamada, ela esteve presente, mas o Anisúliva sempre foi uma autarquia ligado à educação. E eu posso falar isso com propriedade, né, Magali? Porque fiz parte do conselho na gestão Tortorello, naquele período muito bem acompanhado também pela Magali, e a gente conhece bem o Anisúliva. E eu me lembro, viu, Caio, que na época nós ganhamos uma viatura, um veículo, oriundo de um trabalho do Jorge Salgado. Muito bacana, mas muito bacana. O que a gente fala aqui é porque nós temos que atestar o que você conhece, e a gente conhece a Fundação Anisúliva. Então, não tem ligação com a área da saúde, mas a nossa doutora Regina Maura esteve presente, como não poderia ser diferente, porque ela é uma pessoa do bem, e que, quando chamada pela Justiça, seja Ministério Público, onde for, ela vai com muita tranquilidade. Lá estavam os pais... Lá estavam os pais, não, falando tecnicamente, com certeza, tecnicamente, se a gente falar da fisioterapia, se a gente falar de tratamento de saúde, sim, mas o Anisúliva sempre deu isso por parte dos teus profissionais lá dentro. É assim, Parra, eu falo com propriedade, até porque eu não gosto... Não tem contrato, não tem vínculos, não tem vínculos. Com a educação, sim, estiveram lá algumas mães, a gente ouviu as secretárias Minéia, que tem um profundo conhecimento, e eu reputo uma profissional extremamente importante dentro do nosso município, na área da educação hoje, ouvindo pais, o juiz doutor Eduardo fez perguntas, saiu-se de lá com alguns encaminhamentos. Agora, o que nós temos que deixar registrado, que todo o encaminhamento que for dado por parte da Justiça, quem é do bem, acata. Agora, em momento algum, a determinação que nós tivemos aqui, no sentido de aprovar a lei que vem a extinguir a fundação, foi motivo de questionamento. Foi motivo de questionamento o atendimento aos alunos, às pessoas que se faz necessário. E o que for determinado, nós vamos fazer. A cidade fará. A cidade fará, mas sim, mas de uma forma muito clara, porque quando se passa, estiveram lá, dá a impressão que houve um tumulto. Não, foi uma audiência extremamente organizada, tranquila, de perguntas e respostas. Eu só estou falando da minha fala, vereador. Então, estou muito tranquilo, porque o que ficar determinado, a cidade vai atender, se for possível atender, atenderá. É assim que tem que ser. Nós nunca nos furtamos de fazer o que tem que ser feito. Agora, naquele momento, a gente sabia que tinha que ser feito aquele encaminhamento e votamos aqui com muita tranquilidade, como fizemos isso no Alcina, e faremos quantas vezes for necessário, porque nós estamos aqui exatamente para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Agora, deixar registrado que a tranquilidade transcorreu na audiência. Ser chamado para ir no Ministério Público é normal, quando tem indagações, eu já fui, não tenho problema nenhum com isso, tá certo? E quantas vezes formos chamados, nós estaremos lá, tranquilos. Conclui. A cidade hoje que mais tem trabalho efetivo na área da pessoa com deficiência é São Caetano do Sul. Isso é registrado, visto por todo um estado de São Paulo. A nossa região aqui, no nosso entorno,
Muitas famílias estão vindo, já vieram vários morar aqui, exatamente por esse trabalho. A construção do complexo da pessoa com deficiência vai ser de extrema valia para todos nós. Então, estamos no caminho certo, por mais que a oposição queira determinar que nós não estamos no caminho certo. A cidade está, sim, enfrentando as dificuldades que é natural. Agora, sempre que eu posso, eu digo, traga a varinha mágica, faça ela funcionar e traga as soluções, porque eu só vejo críticas. Eu não vejo apontamento de solução. Criticar é fácil criticar. Né? Construir é que é difícil. Obrigado. Alguém mais inscrito para explicação pessoal? Passamos à ordem do dia. Peço ao Marcelo Munhoz que faça a leitura. Processo 4544-2021, Jander Cavalcante de Lira e Caio Martins Salgado. Discussão e votação únicas do parecer 491-2023-2024 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia da Prevenção às Queimaduras e da outras providências. Abro a discussão, abro o encaminhamento, coloco em votação o parecer de inconstitucionalidade do projeto do vereador Jander. O autor do projeto pede o arquivamento. Coloque em votação. Atendendo ao pedido do autor. Se fez maioria, 15 votos favoráveis pelo arquivamento, 15 votos favoráveis pelo arquivamento, um contrário, arquive-se. Peço ao Marcelo a leitura do segundo item. Processo 557/2022. César Rogério Oliva. Discussão e votação únicas do parecer 546/23/2024 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o mês de conscientização sobre comunicação alternativa e da outras providências. Presidente, pois não. Por gentileza, vou pedir o arquivamento. É um projeto muito importante para a conscientização, mas nós vamos trabalhar ele de outra forma. Tenho certeza que numa segunda tentativa, com outro formato, ele passa. Obrigado. Perfeito. Coloque em votação eletrônica o pedido de arquivamento. Todos. 15 votos favoráveis pelo arquivamento, um contrário, arquive-se. Peço a leitura do terceiro item. Processo 559/2022. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer 492/2023-2024 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que inclui o texto integral do artigo 267 da Lei Federal 9.503/2097, que institui o Código de Trânsito Brasileiro nas notificações e multas de trânsito relativas a infrações cometidas ou originadas no município de São Caetano do Sul. Abra a discussão. Pois não? Devido à importância do projeto, principalmente na área educacional do trânsito, e entendendo o parecer da comissão, eu quero pedir o arquivamento e transformá-lo em indicação. Obrigado. Atendendo o pedido do autor, em votação o pedido de arquivamento. Com 13 votos, 14 votos favoráveis. Gilberto, desculpa, o Biratã, aguardo seu voto. 15 votos favoráveis, um voto contrário, arquive-se. Peço a leitura do quarto item. Processo 1878/2022. Edson Roberto Parra. Discussão e votação única.
únicas do parecer 476/2023-2024 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o programa Censo de Inclusão da Pessoa com Síndrome de Down no município de São Caetano do Sul. Pois não. Eu encaminho para que o parecer seja derrubado. Pois bem, então vou manter a votação no parecer de inconstitucionalidade. O autor pede para o projeto seguir em votação. Lembrando que não estamos votando o mérito, e sim o parecer de inconstitucionalidade. Abra a votação eletrônica. Professor Rodney, Daniel Córdoba. Temos 11 votos favoráveis pela manutenção do parecer, 5 votos contrários, 2 ausências. O parecer de inconstitucionalidade está mantido. Pois não. Quero agradecer o voto dos colegas que votaram pela derrubada e vou encaminhar um requerimento de informações para ver se o prefeito, se não tem, faça o censo. Perfeito. Peço a leitura do 5º item. Processo 198222, Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do parecer 1530/2023-2024 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a permissão de veiculação de propaganda em motocicletas dos serviços de motoboy no âmbito do município de São Caetano do Sul. Abra a discussão. Eu vou pedir arquivamento, presidente, mas realmente não entendo a razão da inconstitucionalidade, porque foi aprovada uma lei nesse sentido nessa casa, por isso que eu vou pedir arquivar para reapresentá-la, que permite o táxi fazer a mesma coisa que o pessoal do motoboy. Então, realmente não compreendo, mas aceito a medida, respeito à comissão, vou pedir arquivamento e vou tentar reapresentá-lo. E, quem sabe Deus, quiçá a gente consiga, numa segunda vez, conseguir aprovar. Atendendo ao pedido do autor, ele vai reapresentar, e tem coerência a tua fala. Nós trabalhamos já nessa pauta. Coloco em votação o pedido de arquivamento. Nosso. Na verdade, acabou se retirando porque veio um projeto do Executivo. A gente apresentou o projeto, e aí nós retiramos e enviamos ao Executivo, tinha vício de origem. Eu acho que é por aí. Eu vou reservar o direito de não comentar. Perfeito. Boa colocação. Aguardo o Fábio Soares. Aguardo o Marcos Fontes. Pronto, com 15 votos favoráveis pelo arquivamento, um contrário, 2 ausências, arquive-se para que o autor possa reapresentar. Não há previsão de extraordinária essa semana. Caso ocorra algo fora do circuito, eu os aviso com antecedência, mas não há essa previsibilidade. Nada mais. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Agora, não fala capa aí, você me adora na escola, vou te bater. Davi, Lógico. Caramba. Hã? É, lindo. Davi. Pô, não fala isso. E o ano que vem nós vamos ter. O ano que vem nós vamos ter. Assim você tá comigo? Ô, Davi. Da quinta ao 9º ano. Na paz.